Você já se perguntou como é a face da morte, Chiaro? É uma pergunta que todos nós fazemos. O que nos espera uma vez que fechamos os olhos para sempre? Se há um além, e como ele é retratado, nunca saberemos. Não saberemos até aquele momento, e quem sabe, podemos até ficar desapontados ou agradavelmente surpresos. Depende das expectativas. Mas há quem, ao longo da vida, conseguiu encarar a morte. E essa experiência deixou traumas. E é compreensível. Em alguns casos, a morte pode ter o rosto de um ser humano, de uma pessoa viva. Uma pessoa que transmite com um olhar, com um sorriso, com uma palavra ou com um simples gesto ordinário. Um terror tão grande que se torna a personificação do sombrio ceifador da morte, precisamente. É o caso do protagonista da nossa monografia de hoje. Um homem que se tornou conhecido ao grande público cerca de 30 anos atrás, graças a um filme premiado várias vezes no Oscar. E é exatamente desse filme que nós começamos. A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Filme em que nosso personagem, Amon Goethe, foi interpretado pelo ator inglês Ralph Fiennes. Pois bem, há uma história que circula sobre esse filme. Uma história que envolve uma mulher chamada Mila Feckerberg. Quem era Mila? Uma sobrevivente do Holocausto, uma sobrevivente dos abusos e da loucura, chamada Goethe. Quando Mila foi levada ao set para conhecer os atores, ela também conheceu a atriz que interpretaria seu papel no filme. Ela também conheceu Fiennes, que estava vestindo o uniforme das SS e da Totenkopfverbände, parecendo incrivelmente semelhante, certo? Amon Goethe! E naquele momento, Mila Pfefferberg começou a tremer de maneira incontrolável. Ela quase teve convulsões porque viu naquele ator tão vestido o olhar e o sorriso da morte de Amon Goethe. Mas como Amon, Goethe se tornou o símbolo da morte na Terra, muito além da caveira que adornava seu boné de oficial. Precisamos voltar um pouco no tempo. Como tantos outros nazistas, Goethe era um homem comum. Pelo menos até o início dos anos 30, nascido em Viena em 11 de dezembro de 1908. E como muitos outros nazistas que cresceram à sombra do Império Austro-Húngaro. O próprio Hitler, sabemos, era austríaco, e muitos outros criminosos de guerra vinham da Áustria. Goethe passou sua infância precisamente na Áustria. O ponto de virada de sua vida chegou aos 17 anos, com a decisão de aderir a um grupo paramilitar nacionalista antissemita, o Einwehr, a Guarda Nacional. A Áustria, emergida da Primeira Guerra Mundial, era um país muito pequeno, muito reduzido em comparação às origens do Império. O Império, aliás, não existia mais. Os Habsburgos não podiam mais voltar ao trono. A frágil República Austríaca, da qual já tratamos em outros vídeos, vivia dias muito tumultuados. Goethe, como outros jovens austríacos, sentiu o impulso nacionalista em si mesmo durante o período dos anos 20 da ascensão das ditaduras fascistas, um pouco por toda a Europa. Na Áustria, o partido nazista, nascido justamente dessas experiências nacionalistas, começou a recrutar cada vez mais jovens na segunda metade dos anos 20, o período em que Goethe larga o Einwehr, que ele considera muito inativo, muito dedicado aos slogans e pouco à ação, e prefere se dedicar a este novo partido, o Partido Nazista. Ele não é um dos primeiros, absolutamente. Pense apenas que o seu número de inscrição é 510.764. Isso significa que já havia 500 mil de inscritos antes dele, muitos de um país pequeno como a Áustria. Goethe entra no Partido Nazista em setembro de 1900, e 30 e pouco depois também entra nas SS austríacas. Aqui ele está em menor companhia, mas Goethe é alguém que gosta de ação, também gosta de usar as mãos sempre que possível. Seu problema, como o de muitos outros nazistas austríacos, é que o partido nazista na Áustria logo se torna ilegal. Torna-se ilegal após alguns protestos de rua e principalmente a tentativa. Já falamos sobre isso. Sobre o golpe contra a democracia austríaca com o assassinato do chanceler Engelbert Dollfuss. A partir desse momento, Goethe e todos os outros entram na clandestinidade. Alguns são presos, outros, como é o caso do nosso protagonista de hoje, fogem.
Ele foge para a Alemanha. Goethe não quer ser pego, só retorna depois. Retorna quando chega o Anschluss, quando a Itália de Mussolini abandona a Áustria ao seu destino, em nome de uma nova amizade, uma nova aliança com o outro ditador, Hitler. Então, é exatamente Hitler que tem carta branca para tomar sua pátria e anexá-la ao grande Reich alemão. Isso se transforma para os nazistas austríacos. Vimos isso para muitos deles em promoções rápidas no campo. Um pouco menos rápido para Amon Goethe, que talvez pague pelo fato de que em seu arquivo há aquela animosidade que nem sempre acompanha carreiras brilhantes. Enquanto outros nazistas obtêm promoções incríveis, sobem na hierarquia num estalar de dedos. Goethe tem um pouco mais de dificuldade, é treinado, é instruído para se tornar chefe de equipe, para se tornar chefe de pelotão, mas não consegue nem se tornar oficial. Com o início da guerra, no 1º de setembro de 1939, Amon Goethe se encontra dentro da SS Standarte, o que será o núcleo das futuras Waffen-SS. Mas ele não é enviado para ir à frente. Fica na retaguarda, onde cuida, junto com os outros militares, um pouco da segurança e um pouco da repressão. Algo estranho acontece em 5 de março de 1940, quando Amon Goethe se vê repentinamente alistado no Heer, com a patente de sargento Unterfeldwebel. Mas é uma transferência muito rápida. Em 2 semanas essa transferência é cancelada e Goethe retorna às fileiras da SS. Por quê? Nunca se entendeu exatamente a dinâmica de tudo isso? Segundo alguns estudiosos, essa mudança teria sido resultado de um erro. Porque quem já estava matriculado dentro da SS só poderia fazer carreira na própria SS ou nas Waffen-SS, que estavam em formação naquele período. Em março de 1940, provavelmente perceberam o erro dentro dos escritórios, a matrícula do Heer do Exército Regular Alemão e o mandaram de volta. O suficiente para fazê-lo entrar em Montgut em um dos Einsatzgruppen, naqueles esquadrões da morte que a partir de junho de 1941 se espalham atrás dos grupos de exércitos que invadem. A Operação Barbarossa vinha soviética e matava em massa. Os Einsatzgruppen agrupam judeus, Rom, Sinti, comissários do povo, civis que poderiam ser hostis à ocupação alemã e os massacram e massacram. Geralmente depois de forçá-los a cavar grandes valas para então atingi-los com metralhadoras. Os massacres dos Einsatzgruppen serão algo revoltante. Alguns alemães sentirão vergonha e até náusea por tudo isso. Outros se orgulharão. Um desses é o próprio Goethe, que é tão eficaz em seu trabalho dentro dos Einsatzgruppen que recebe a primeira promoção para Untersturmführer. Em 14 de julho de 1941, ele finalmente se torna oficialmente um segundo tenente. Em seu certificado de serviço, suas qualidades de obediência, pontualidade e lealdade aos ideais nacional-socialistas são elogiadas. Todas são eufemismos para esconder seu antissemitismo, um sentimento que Goethe sempre manifestou e que provavelmente lhe é favorável. Dentro das SS Dagli Einsatzgruppen, Goethe se encontra transferido para o governador-geral, primeiro em Lublin, no verão de 1942. Ele entra para a equipe de um homem muito poderoso dentro da SS, o Brigadeführer Otto Globocnik para todos os globos, um triestino de etnia eslovena. Também ex do Império Austro-Húngaro, que se torna o terror dos campos de concentração. Globocnik é o chefe da SS da polícia da zona polonesa e é responsável por ela, principalmente para a área de Cracóvia. Na área de Cracóvia estão sendo construídos novos campos. Não muito longe dali está Auschwitz e todo o seu complexo. Por outro lado, na Polônia, existem Belzec, Sobibor, sobre os quais já falei, e Treblinka, mas há outros em construção. Um desses se chama Wachów. Fica um pouco fora de Cracóvia. Foi construído em tempo recorde, em janeiro de 1943, foi construído por prisioneiros de guerra e judeus que foram forçados a trabalhar em condições muito difíceis, sob o gelo, sob a neve, para construir os barracões, para erguer as torres de observação e guarda, para inserir as cercas de arame. Primeiro de tudo, para aplainar. O antigo cemitério judeu Puachol é construído em um antigo terreno de sepultamento. As lápides serão usadas para pavimentar a estrada de acesso como último insulto à cultura de um povo.
A Puashov Guto. A mão livre para dirigir os trabalhos de construção, mão livre para limpar o gueto de Cracóvia, um gueto que é liquidado em poucos dias. Com mão pesada, os aptos para o trabalho e poucos outros são transferidos para Puashov. Todos os outros ou são massacrados no local. Alguns esfaqueados, metralhados, espancados, talvez com a coronha de rifles. Alguns dilacerados por cães. Ou são carregados em trens selados. Diferente de Auschwitz ou Treblinka, onde quem chega já está destinado a morrer, Puashov se torna o inferno. Os prisioneiros que têm que lidar com aquele homem percebem isso. Um homem que em Puashov, em 1 ano e meio, se torna o símbolo do inferno e da morte. Eu sou o seu Deus, ele diz aos prisioneiros assim que o campo é inaugurado, em fevereiro de 1943. E Goethe se apega àquela definição de Deus. O Deus da morte, o Deus capaz de conceder vida, ou precisamente morte. Porque em Puashov você pode morrer de muitas maneiras. Não há câmaras de gás, não é um campo de extermínio. Mas você pode morrer por enforcamento, pode morrer por fuzilamento, pode morrer de inanição por doença, pode morrer por açoitamento. E você pode morrer porque, talvez numa manhã, da casa que se sobressai na colina sobre o campo, Amon Goethe decide praticar tiro ao alvo nos prisioneiros, especialmente nas mulheres. Goethe é um sádico. Os prisioneiros aprendem rapidamente sobre seus hábitos. Se ele está usando o chapéu tirolês, isso significa que ele vai matar alguém naquele dia? E então, é melhor não ficar na praça para a Donata. É melhor apressar o passo, enquanto Goethe empunha seu rifle de precisão e começa a atirar primeiro na areia e depois nas pessoas. Aos prisioneiros. Afinal, os prisioneiros são de sua responsabilidade, ele pode fazer o que quiser com eles. Como vocês devem ter visto, no filme A Lista de Schindler, que é bastante fiel à realidade, havia aquele industrial Oskar Schindler, que inicialmente por motivos econômicos, depois por questões de moral, de consciência, fez de tudo para salvar boa parte da população de Puashov e dar a eles uma esperança. Goethe não queria dar esperança a ninguém, nem mesmo às mulheres que serviam sob ele. Sim, porque Goethe se importava em viver bem em Puashov. Ele tinha quem lustrasse suas botas. O sapateiro que toda semana fazia um novo par de sapatos para ele. Quem limpava sua casa. Eis essas 2 empregadas com o mesmo nome. Ambas se chamavam Ellen. Uma Jonas Rosenzweig, a outra Hirsch. Elas foram testemunhas diretas das brutalidades de Amon Goi, vendo-o matar por motivos fúteis e recebendo seus chicotes. Ellen Jonas Rosenzweig disse, como sobrevivente: posso dizer que todos nós somos pessoas traumatizadas. Nunca acreditei que um ser humano fosse capaz de tal horror, de tais atrocidades. Quando o vimos de longe pela primeira vez, todos se escondiam, alguns nos banheiros, outros em outros lugares, onde quer que pudessem se esconder. Não posso dizer o quanto as pessoas o odiavam. Outro prisioneiro, que ficou famoso pelo filme, Paul Deck Pfefferberg, disse: quando você viu Amon Goethe, você viu a morte. O rosto humano da morte, mas não humanizado, se manifesta até setembro de 1944. Quando algo acontece, não se trata do curso negativo da guerra para a Alemanha. Trata-se do próprio Goethe, que, mesmo promovido a um grau superior, e conseguiu pular o grau pertinente, chegando diretamente ao de Hauptsturmführer, ou seja, capitão, acaba sendo processado pelas próprias SS por roubo por apropriação indébita. De acordo com a lei do Estado alemão, dentro das SS, todas as propriedades judaicas confiscadas deveriam ser administradas pelo Departamento Central Econômico. Em vez disso, Goethe, como muitos outros oficiais, apropriou-se de bens pertencentes aos seus prisioneiros e não os denunciou. Ele enriqueceu com esses bens. Além disso, ele também lucrou com as rações de comida dentro do campo e, obviamente, se aproveitou principalmente das prisioneiras. Tudo isso acabou em suas anotações de serviço. E em 13 de setembro de 1944, a Polícia Militar das SS decide prender Raimund Goethe. Em seu lugar, assume um oficial superior, o Obersturmführer Arnold Bücher, que não é menos duro que Goethe, mas certamente menos sádico. E Butcher fecha o campo em 15 de janeiro de 1945, quando a chegada do Exército Vermelho está próxima, Goethe acaba em uma prisão militar, depois em julgamento. Mas o processo é anulado porque as acusações são retiradas. Goethe também é um homem doente.
mentalmente doente. É diagnosticado com esquizofrenia e fisicamente doente com diabetes. Por esse motivo, ele é colocado em um sanatório e posteriormente em um hospital psiquiátrico em Bad Tölz, na Baviera. É aqui que os americanos o encontram. Em maio de 1945, a guerra acabou. Schilder tentou salvar o máximo de judeus possível, levando-os para sua casa. Nos subterrâneos de outra fábrica, a fábrica que deveria produzir munições, mas que na verdade nunca produziu nada. Goethe inicialmente se passa por um oficial da Wehrmacht e até é acreditado, mas é preso de qualquer maneira. Somente depois, dentro de um campo de prisioneiros, ele é reconhecido por um dos ex-detentos de Poitou. É aqui que ele é identificado e desmascarado. E a partir desse momento, começa a rendição dos coros. Amon Goethe é reivindicado em primeiro lugar pelo novo governo da Polônia, porque a maioria dos crimes de Goethe foram cometidos lá, em Cracóvia, em Puazov. Os aliados concordam com a extradição. Goethe deve ser julgado em Cracóvia. E o processo começa em 27 de agosto de 1946. É um processo muito rápido, não dura nem 10 dias. Além da partida do Partido Nazista, que havia sido declarado uma associação criminosa, as execuções em massa pesavam no currículo criminal de Amon Goethe. A liquidação do gueto, as torturas e também a acusação de ter matado pessoalmente alguns prisioneiros. Exatamente, a acusação pública contesta que ele mutilou, torturou e matou pessoalmente um número considerável, embora não identificado, de pessoas. Goethe paga por tudo, paga por seus chicotes, paga pelas manhãs com o rifle na grade de sua bilheteria de Poisson. Ele paga pelas vezes em que passava pelas filas de prisioneiros com o chicote na mão e indicava quem deveria viver, quem deveria morrer. Ele paga pelas surras infligidas aos jovens judeus, paga por tudo e paga com a pena capital. É 13 de setembro de 1946, quando Amon Goethe sobe ao patíbulo. O carrasco o espera, a forca o espera. Não pode haver perdão para alguém como ele, para alguém que decidiu transformar Poácio em um inferno e se tornar o deus da morte. Ele deixa para trás 2 ex-esposas. Uma delas até lhe deu filhos. Filhos que, com o passar do tempo, começarão a ter que reavaliar a figura paterna. Um deles publicará suas memórias de 2002, alguns anos após a lista de Schindler, alguns anos após o nome Goethe ter se tornado tristemente conhecido para toda a opinião pública mundial. Monika Erdberg, este é o nome da filha, escreveu um livro com o título Ich muss doch meinen Vater lieben, oder Devo amar meu pai. Não é verdade? Neste livro, Mônica realiza uma espécie de exame interno de consciência entre o Goethe, que lembrava o amoroso pai de família, e a figura diabólica do Holocausto. Quanto havia de pertinente e de combatente entre as duas figuras? Entre aquele que em família brincava, fazia piadas, ria com as filhas e aqueles filhos, e aquele que em Apuachov e em outros lugares massacrava sem piedade. É uma pergunta que nos fizemos por muito tempo, também lembrando a máxima de Hannah Arendt, a banalidade do mal. Quanto a maldade pode habitar em qualquer um, até mesmo na pessoa mais amorosa ou aparentemente inocente e inofensiva. Amon Goethe, cujo sorriso se abriu pela última vez antes de subir ao patíbulo, queria ser a morte, e conseguiu por 1 ano e meio de sua vida, causou a morte e o sofrimento, a Tarte. Deixou para trás uma lembrança tão terrível que influenciou as memórias dos ex-prisioneiros, mesmo muitas décadas depois, como vimos no caso de Mila Pfefferberg. Então, é justo perguntar até que ponto um ser humano que dedica sua existência à dor, ao sofrimento, à morte de outros, pode ser considerado humano? Eu também me pergunto, e quando releio os atos do processo de Among Us, um arrepio percorre minha espinha, porque ainda não consigo entender como um ser humano pôde se tornar tão malditamente, obstinadamente, voluntariamente, desumano. Obrigado.